Enfim, vamos lá, começando falando algumas coisas sobre o trabalho de vocês. Inicialmente, ele ia contar para a nota como um trabalho, já que 30% da nota é trabalho. Mas como eu não tinha combinado antes com vocês questão de reposição, e algumas pessoas não entregaram em tempo, iam entregar depois, mas para mim depois não faz sentido. E aí o que foi que eu pensei? Aquele trabalho que vocês fizeram fica como se fosse uma avaliação de participação de vocês, e tem que... Só um minuto, tem um problema aqui. Pois bem, então a gente mudou aqui só um pouquinho o foco do trabalho que vocês fizeram, tá? Mas não perde nada, óbvio que a participação também conta para a nota. E aí vai valer como trabalho alguns trabalhos em grupo que eu vou passar para vocês, como o de hoje, tá? Que é para entregar na próxima terça-feira, à meia-noite, tá? Pode ser tanto pelo Siga como por e-mail. Aliás, é melhor que seja pelos dois, porque eu não sei como funciona exatamente o Siga, então o e-mail é uma segurança a mais, tá? É um trabalho por grupo, não precisa ser... São até 5 participantes, então não precisam ser 5 cópias do trabalho, tá? A discussão é só interna, dentro do próprio grupo. Se forem citar algum texto, façam a referência, tá? Pois bem, mas alguém tem alguma pergunta sobre esse próximo trabalho? Ou posso passar para os comentários? Professor, Boa ideia. eu não estou vendo o botãozinho de levantar a mão, então, assim, desculpa por interromper. Sem problema. Eu mandei para o senhor essa última atividade por e-mail, mas aí eu não tenho nenhuma comprovação de que o senhor recebeu. Eu recebi. Recebeu? Recebi. Fiquei meio aflito por causa disso, mas era só isso mesmo. Tá. Não, eu sempre checo quando eu peço uma situação dessa, eu checo a caixa de spam. Então é pouquíssimo provável chegar e eu não perceber. Quem puder deixar a câmera aberta, reforço o pedido, porque facilita a comunicação. Professor, Oi, o trabalho, Ana. os trabalhos que o senhor vai passar em grupo, você vai deixar um siga explicando sobre o que vai ser, ou você vai dizer agora? Tem no Siga, eu já coloquei. Se vocês não tiverem tendo, acho que alguém me mandou, acho que foi Natália que me mandou uma mensagem. Parece que só estaria disponibilizado se eu individualizasse o grupo. Eu vou tentar fazer isso, mas em todo caso eu vou mandar no grupo do WhatsApp uma cópia em PDF e em Word. Por falar nisso, sempre quando vocês forem mandar uma sugestão, sempre quando forem mandar um arquivo para alguém, para um professor, que seja, mandem em PDF. Por vários motivos ele é o de melhor visualização. Algumas pessoas nos arquivos que me mandaram o texto nem se identificaram quem era, então assim, às vezes dá um trabalho maior, porque eu baixo todos, e aí se não tem o nome eu tenho que procurar de quem foi. E por mais que a gente tente ser objetivo na correção, sempre, quando você dificulta para o examinador, isso serve para tudo. Sempre que você dificulta para o examinador, ele, mesmo que inconscientemente, tem uma má vontade com o seu trabalho. Então, eu tento expurgar esse viés, mas é uma sugestão para vocês cuidarem um pouco mais com isso. E aproveitando até essa linha, o que eu pedi para vocês fazerem não foi somente para
conceitual para trabalhar as ideias em abstrato. Eu pedi para vocês fazerem casos práticos, não foi? Mostrarem a aplicação. Tem duas razões pelas quais eu pedi isso. A primeira delas é para vocês se sentirem mais próximos da matéria e verem aplicações do dia a dia. E a segunda razão, não menos importante, diz respeito à comunicação. O método, a forma mais recomendada, mais usada mundo afora para se comunicar é através de storytelling, que é a contação de história. Se você for olhar, o próprio direito americano ele é ensinado através de casos. Né? Porque tem estudos que mostram que quando as pessoas individualizam o conceito, quando dão um rosto ao conceito, o nível de aprendizagem e o nível de atenção se tornam bem melhores. Tem estudos bem interessantes, do tipo, um radiologista, quando está laudando um exame, ele tem um índice de erro X. Se ao lado do exame ele vê uma foto de uma pessoa, mesmo que não seja o paciente, mas uma foto, provavelmente ele deve supor que é a pessoa, esse índice de erro, essa margem de erro, ela cai para 1/3 dela. Só para mostrar o quanto é importante você dar rosto ou criar uma história que dê um sentido ao seu trabalho. Então, parte do motivo que eu pedi para vocês fazerem, e as notas que eu atribuí foi pensando não só nos conceitos, a maior parte era do conceito, 60% dizia respeito ao conceito, mas 40% dizia respeito à forma de se expressar. Tá? Por mais que possa parecer besteira, mas é muito importante, como eu já falei outras vezes, essa comunicação efetiva de vocês. Aliás, de todo mundo. Certo? Tá. Aí eu queria fazer além disso, alguns outros comentários sobre histórias que vocês contaram, que foram bem interessantes. A Ana falou que não está vendo o botão para levantar a mão. Não se preocupem com isso, Ana. Pode simplesmente tirar do mudo e falar. Tá? Não tem problema, não. Acho que fica mais efetivo se eu falar direto. Pois bem, com relação ainda à comunicação, eu não sei se eu já contei para vocês uma história de 2 filósofos, um americano e um francês, Searle e Foucault. Já contei a vocês, não? Tá, eu acho essa história muito legal. São 2 grandes filósofos, e os 2 bem importantes para o direito, apesar de que aqui no Brasil a gente só conhece Foucault, mas o Searle é muito importante. E aí Searle perguntou a Foucault por que ele se expressava, eles eram amigos, porque ele se expressava de um modo tão difícil, com palavras difíceis. E aí Foucault respondeu que se ele escrevesse da mesma forma que Searle escreve, ele não seria reconhecido na França. E a gente tem um pouco disso no Brasil, a gente copia o modelo europeu de uma comunicação que quanto mais difícil, quanto mais erudição você mostrar, melhor. Então as pessoas usam palavras mais difíceis, construções um pouco mais complexas, como se isso significasse uma melhora no conteúdo. E não é. Pelo contrário, isso dificulta a compreensão. Então, um conselho, cuidado na forma de se expressar. Evitem palavras, mesmo que seu interlocutor saiba o que significa. Eu acho mais interessante uma estratégia de comunicação mais suave. Tá? Então, sem palavras difíceis, sem construções complexas, costuma ser mais efetivo. Enfim, além desse comentário sobre comunicação, eu queria contar algumas historinhas que vocês escreveram, que eu achei bem interessantes e que merecem algumas explicações a mais. Teve alguém que fez a comparação entre livros que lia e o tempo de lazer. Livros versus lazer. Ou outros tipos de lazer. Acho que era assistir um seriado. Assistir um seriado. Tem um pequeno problema aí, porque você não pode contar todos os livros como sendo uma coisa só. Os livros, a utilidade marginal dos livros não necessariamente é decrescente.
Você não está tratando com um bem só. É muito comum você ler um primeiro livro e não gostar, e ler um livro em seguida e gostar muito. São bens diferentes, são bens distintos. Então, quando você coloca bens diferentes, você pode até colocar numa categoria, mas tem que ser uma categoria acima. Então, pode ser tempo de assistir série versus tempo de leitura. Aí, beleza, aí funciona. Tá? Mas o tempo de livros em geral, não necessariamente. Assim como o tempo de séries ou do que for. Porque os bens mudam. Tranquilo? Então, os bens precisam Professor, ser... então, Oi, Lara. desculpa. Não, Então, não. a análise econômica teria que ser mais específica no gráfico Não, de análise marginal? a comparação que você faz, ela é do tempo que você vai ler versus o tempo que você vai assistir, não lembro qual era o seriado que a pessoa falou. Porque de um livro para o outro, você vai mudar o nível de satisfação, não pela utilidade marginal a ser decrescente, mas pela qualidade do livro. Porque é um outro momento de decisão. Tá? Tipo, até porque são eventos, além de serem livros diferentes, geralmente são momentos temporais distintos. Tá? E a análise ela é sempre no momento. Todo momento ele se renova. Então você não considera, por exemplo, o tempo de cansaço lendo o livro? Sim, no momento. Você considera o cansaço que você está no momento daquele livro. Obrigada. Mas é sempre naquele momento. E aí até um outro exemplo que deram, que foi muito legal, ele relacionava também uma questão que se protrai no tempo, mas ele falava aí de comer a mesma comida. É sempre uma decisão nova. Imagina, vamos supor que todos os dias você almoça a mesma coisa. Chega uma hora, pelo menos suponho que você começa a abusar, né? Você começa a querer outra coisa. Então a utilidade marginal do mesmo tipo de comida, mesmo que sejam em dias diferentes, ele pode sim ser reduzido. Tá? Porque a pessoa termina abusando e aí a utilidade adicional vai sendo reduzida. E aí, só para ilustrar como permite muita coisa, essa ideia da comida, da repetição da mesma coisa, cai a utilidade marginal, tem 2 livros bem interessantes. Um é de uma professora do Rio Grande do Sul e a outra que é o segundo, que meio que copiou a ideia do primeiro, que é de uma professora americana, acho que de San Diego, onde ela faz análise econômica do casamento, dos relacionamentos. E, sem dúvida, a utilidade marginal decrescente pode ser analisada em alguns modelos que você venha a desenhar. Ao menos é o que as pessoas dizem, né? Um outro ponto muito legal foi... Cadê o papel? Aqui. Foi uma comparação que fizeram. Aliás, tem 2. Uma dizia respeito ao investimento. Vocês sabem que se você não pagar um imposto, se alguém não paga um imposto, vai ter uns juros sobre o imposto não pago. A taxa de juros do imposto na União é igual à taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia. Por que eles fazem isso? Para evitar que você deixe de pagar o imposto, pegue esse dinheiro que você tem, imagina, eu tenho R$1 milhão para pagar de imposto. Só que eu posso pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, não posso? Tá. Eu não posso. Se o governo quer que eu pague, ele deve colocar um preço para eu pagar que seja equivalente ao investimento que eu faria. Não é? Porque aí eu não vou ter benefício. Estão entendendo? Por que ele colocou a taxa Selic? Porque a taxa Selic é a taxa que o governo a taxa que o governo paga pelos títulos públicos. Então, se você investe em um título público, você vai receber a taxa Selic. Tá? Então, o governo colocando essa taxa Selic, ele evita que você deixe de pagar o imposto para investir na taxa Selic. Esse comportamento de
considerar o quanto você receberia no outro, ele está considerando o custo da oportunidade. Se lembram do conceito? Pronto. Então é importante, quando você vai criar uma norma, você criar os incentivos certos. Se no caso do tributo fosse só a taxa Selic, ainda assim ela poderia dar alguns estímulos. Imagina, minha empresa, eu tenho que pagar R$ 1 milhão de imposto e tenho que pagar R$ 1 milhão de uma dívida no banco. Se eu não tivesse, além da Selic, uma multa, eu atrasaria o tributo para pagar o do banco, porque os juros é maior. Então, quando você vai desenhar uma norma, um contrato, você tem que colocar os estímulos certos para que haja o adimplemento, para que haja o cumprimento do acordo. Tranquilo isso? Então, achei legal que colocaram. E um último ponto que eu achei bem interessante era um caso que falava de um pintor de casas, e ele tinha visto tinha uma peça passando no teatro. Ele queria assistir essa peça, então ele ponderou a peça versus a quantidade de horas que ele tinha que trabalhar para juntar aquele dinheiro. Vamos supor que seja R$50 a peça, e ele pegou lá o ingresso versus o trabalho. E aí ele achou que valia a pena trabalhar 5 dias, na verdade era 1 hora por dia a mais, para juntar R$50 para comprar o ingresso. Beleza. Só que aí no meio da peça, a peça durava 2 horas. E no meio da peça ele percebeu que a peça era ruim. O que é que vocês fariam? Continuariam ou sairiam? Eu continuava até o fim. Igual em cinema, eu já paguei, vou assistir até o fim. Porque, Pois é, já pagou, continuar até Eu o fim. também. mesmo que seja ruim, Você valeu a pena. Mesmo Eu seja sairia. ruim, já Eu tá trabalhei. pago. A não ser Eu que eu saísse iria. pra trabalhar. Eu saí da peça pra ir trabalhar mais. Eu iria embora peraí, pra Esté, você fazer faria o quê? outra coisa. Ficaria ou sairia? Ah, não sei. Eu ia ter que analisar muito bem na hora. Depende da distância pro trabalho. Eu não sei. Ia ter que ver tudo isso. Tá, o que a gente está falando essa discussão adicional que eu achei muito legal é o que em economia se chama de custo afundado, que é sunk cost. Custo afundado. A análise ela deve ser sempre no momento. O custo afundado, o que você já colocou lá dentro, esqueça. Por quê? Imagina, você pagou R$50 para ir para o cinema. O filme é uma merda. E você decide ficar 2 horas ou 3 horas lá. Além de pagar os R$50, você perdeu 3 horas da sua vida. Então você está perdendo 2 vezes. Sempre tem a chance do filme melhorar, né, professor? Oi? Do meio pro Pelo final. menos tá Sempre, no campeonato. sempre tem a chance do filme melhorar do meio pro final. Não entendi, Enzo. Sempre tem o filme melhorar. Vai que do meio pro final ele melhora. Fica genial. É um risco que você tem que correr e você sempre deve decidir com base nas informações que você tem no momento. Então, se você acha que vale a pena, porque você ouviu alguém falar que tem uma sacada genial no final, aqueles plot twists que depois faz com que vale a pena, então vale a pena ficar. Mas, se você está achando ruim mesmo, sem perspectiva de melhorar, a melhor decisão é sair. É como se você investiu R$1 milhão numa empresa. E aí a empresa não está dando lucro e você continua nadando ali quase morrendo afogado na praia, sem ver tanta perspectiva. E aí você coloca mais dinheiro na empresa. É muito comum as pessoas considerarem na sua decisão esse custo afundado aqui. E aí tomam uma decisão pior para elas. É o que muitas vezes as pessoas chamam de colocar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Ou serve também para tempo. Colocar tempo bom em cima de tempo ruim. Se o negócio é ruim, se você acha que não tem perspectiva de melhorar, esqueça o que você já gastou.
porque senão você vai gastar ainda mais. A adição ela tem que ser daqui para frente. Olhar para o passado pensando ou rezando que aquilo vai ser benéfico pode trazer muito mais prejuízo. Entenderam a lógica? Óbvio que no dia a dia você vai avaliar e vai, eventualmente você pode achar que existe a possibilidade, como o Enzo falou, de mudar, seja um filme, seja uma empresa, seja um relacionamento, seja o que for, e aí você continua insistindo. Mas muito cuidado com as decisões que você considera o custo afundado. Porque o custo afundado você não recupera. Aquilo é passado. Você pode até ganhar dinheiro no caso da empresa, você pode até fazer com que a empresa se torne lucrativa, mas você não vai recuperar aquilo dali. É outra perspectiva, uma decisão do momento. Tá? Enfim. Professor, Oi, Ana. então o custo afundado é, por exemplo, eu comprei um cereal por R$ 8, não gostei do cereal. Ao invés de eu continuar comendo, é melhor rebolar no lixo? Se você não gostou mesmo, se aquilo está trazendo desprazer, ou tente revender. Não sei se você conseguiria. Não acho que cereal aberto tem muito mercado. Mas é por aí. Porque você pensa, depois que você comprou, Ana, o cereal, esqueça que você pagou por ele. Sua decisão é, vale a pena comer o cereal? No caso, não sei qual análise que você faz. Geralmente as pessoas fazem olhando a composição nutricional. Imagina, vão ser não sei quantas calorias para um negócio que não está lhe dando satisfação. Vale a pena aquilo? Se você achar que sim, come. Esse exemplo foi bom porque aconteceu comigo hoje mesmo. Minha esposa comprou um bolo de macaxeira e aí o bolo não estava bom, estava gostoso. Comi uma fatia, só, por mim, pode se desfazer do bolo, porque eu não como mais. Porque eu não achei que valia a pena. Eu não tenho mais como voltar atrás e deixar de pagar pelo bolo. Já foi. Mas aí a análise não passa a ser do preço do bolo. A análise passa a ser os outros custos que ele me traz, no caso, sódio, colesterol, que seja carboidratos, seja o que for, versus o prazer que ele me dá. Tranquilo, Ana? Sim, professor, entendi. Obrigada. Nada. Então, o custo afundado ele deve ser esquecido. Derek? Desculpe, eu não estou podendo ligar a câmera no momento, mas eu entendi que o custo afundado é esse valor que você não tem como recuperar. No caso do cinema é o ingresso, não é isso? Uhum. E o tempo, eu percebo que dali, se eu decidir que o filme é ruim e eu não vou perder, por exemplo, aquela 2 horas de filme e decido não perder essas 2 horas. Exato. Essas 2 horas. Esse custo, ele se chama como? Esse custo que talvez eu não possa perder, né? Tipo, eu possa recuperar, ou enfim, Você diz não perder. Não, é só custo. Você faz análise, só custo. você faz análise custo-benefício do momento, pensando o tempo que você vai passar e o benefício que você vai ter. Entendi. Enfim, eu achei bem legal esse ponto. E aí eu queria trazer para vocês também uma historinha de uma aplicação que eu acho bem legal. E aí, coincidentemente, eu vi que tinha no material que Gruber me enviou uma aplicação de algo que eu queria fazer. Não é exatamente igual, mas eu vou me aproveitar do trabalho já dele. Com relação à distribuição de renda. Imagina, certamente vocês já devem ter ouvido algumas discussões se vale a pena para a sociedade distribuir, o que vale mais a pena? Distribuir dinheiro, a renda, ou dar diretamente o alimento. Pega um programa como o programa do Bolsa Família, que ele faz distribuição de renda. Era melhor, desde da concepção, o Bolsa Família está como um programa de segurança alimentar. É melhor você dar o dinheiro ou você dar a comida diretamente? Ou, no caso do exemplo aqui,
é um cartão de débitos que você só pode gastar com comida? O que é melhor? Vamos lá, vamos ver, antes de vocês darem as opiniões, vamos ver aqui esse primeiro desenho aqui é um programa parecido com Bolsa Família, de transferência de renda, tá? E a transferência de renda que a gente está falando é de R$500. Então, inicialmente, a pessoa tem que decidir entre dois bens, casa e comida. E ele vai alocar os R$5.000 entre esses dois bens. Se ele gastar tudo com casa, ele está aqui, né? 5.000. Se ele gastar tudo com comida, ele está nesse outro ponto aqui. 5.000. Professor, é 5.000 ou 500? Porque no caso tá faltando zero ali ou são coisas diferentes? Eu tô confundindo. São, Alexia, 5.000 é a renda que ele já tem. 500 é a transferência. Ah, tá, entendi. Obrigada. Tá? Nada? Então, Bolsa Família, mas foi ótimo você ter falado. E a renda inicial é de 5.000. Pronto, então essa primeira reta amarela é a restrição orçamentária inicial. Certo? Tranquilo isso, né? Se gastar tudo com casa, fica nesse ponto. Se gastar tudo com alimento, fica nesse ponto. Tá? Aí a gente imagina duas pessoas distintas, X e Y. X consome nesse ponto aqui e Y consome nesse ponto aqui, onde toca a curva de indiferença. Tá aí normal, né? Pessoas que os dois são pobres, mas X prefere alocar a maior parte dos seus recursos com a casa. Mora num lugar melhor, por questão de segurança, seja por qual motivo for. A pessoa Y gasta a maior parte da sua renda com a comida. Também é uma decisão que pode ser defensável. Se o governo decide fazer uma transferência de renda como Bolsa Família, a nova renda, aqui Y0, a nova renda Y1 vai para 5.500, não é isso? Não é? Aumentou R$500. O que é que acontece com a curva de restrição orçamentária? Ela é deslocada para esse ponto, de 5.500 se for tudo com casa, ou 5.500 tudo com alimento. Ela é integralmente deslocada para lá. Tranquilo isso? E aí a pessoa X sai da curva de indiferença I2 para essa curva de indiferença I3 e faz essa escolha desse novo ponto aqui. Agora ela consome 5.200 de moradia e 300 de alimentação. A pessoa Y vem para essa outra curva de indiferença e consome 5.100 de alimentação e 400 de moradia. Ambos estão nos pontos ótimos para eles, considerando a restrição orçamentária. Não é isso? Agora, se ao invés de ter o Bolsa Família, que dá o dinheiro e você gasta como você quiser, se a gente tem um programa que você só pode gastar com comida, tá? É um cartão de débito que você só gasta com comida. É esse gráfico aqui de baixo. Que é o que eles chamam de SNAP. É um programa federal que existe nos Estados Unidos. É um cartão de débito que você recebe e você só gasta com comida. Tá? Se você chegar no supermercado e comprar comida e detergente, você só pode passar no cartão a comida. O detergente não passa. Tá. Se isso acontece, você vai poder gastar quanto com casa? 5.000 que você já tinha, não é? Aqui é a mesma coisa, lembrar. A renda é 5.000. E o SNAP é de 500. Mas sua renda nova não é 5.500, porque você não pode gastar esses 500 com comida. Desculpa, com alimento, com moradia. Certo? Então a curva inicial é a mesma, né? Que a gente viu lá em cima. Só que depois que você recebe esse food stamp, a nova curva de restrição orçamentária passa a ser essa daqui.
Por que que ela é plana no começo? Porque ela está no máximo de R$ 5.000 gastos com casa, que é o que você recebe. E aí você usaria o cartão só para comida, até esse ponto aqui de 500. Não é isso? E depois fica inclinada. Ou seja, teve uma redução, essa parte preta aqui não existe mais. Né? Ela existiria se fosse transferência de renda. Sendo o cartão de débito, ela não existe. Não é? Tá. Como não existe essa parte superior, o ponto ótimo para ele, que era aqui, ele não pode consumir, pode? X pode consumir aqui? Não. Não. Ele não pode consumir 5.200 de moradia. Só pode consumir 5.000. Então, termina que ele fica numa curva de indiferença mais baixa e reduz seu nível de satisfação. Para Y, não muda nada. Mas para X muda. E por que seria interessante a gente ter, ou em alguns casos pode ser interessante a gente ter um programa que obrigue o beneficiário a gastar com determinada coisa, no caso comida? O que é que vocês acham? Professor, eu acho que porque evita que a pessoa gaste dinheiro com outras coisas. Então vai destinar a renda para ela gastar aquela determinada coisa. Tipo assim, aqui no Brasil gente de má índole que usa o dinheiro do Bolsa Família para comprar, por exemplo, droga. Certo. E qual o problema de gastar com outra coisa que não seja com comida? Porque o objetivo do Bolsa Família não é a insegurança alimentar, reduzir a insegurança alimentar? Se não tiver reduzindo, não vai estar gastando dinheiro público sem cumprir o objetivo. Natália? Vai com custo duplo. Tipo, ele vai precisar de comida 1 hora. E de onde é que isso vai sair? Mas se ele decidir que ele não precisa de tudo aquilo? Professor, uma dúvida que eu tenho é que nesse gráfico anterior é um triângulo e depois vira meio que um... Não, o de baixo, o que tava. O primeiro gráfico em laranja é um triângulo e depois ele vira um trapézio. Ou seja, a área dele vai aumentar. Sim. O que isso indica, esse aumento de área do gráfico, que não ficou claro para mim? Tá. Ele não teve o aumento desse programa que ele recebe R$500 para comida, Natália? Sim. Então, esse aumento desloca a curva de restrição orçamentária, não é? Sim. Só que no caso não vai deslocar ela inteira, porque uma parte, esses R$500, só podem ser gastos com comida. Que antes era destinado para comida e casa, e meio que... Antes ele podia destinar como quisesse. Entendi, obrigada. Nada. Derek, não tenha vergonha não, pode abrir aí. Se você cantar mais alto do que as cigarras, não tem problema não. Sim, Esté, então você acha que o Bolsa Família está errado em dar o dinheiro? Você acha que deveria dar atrelado à alimentação? Não sei se está errado, eu só acho que, nesse caso que o senhor falou, se a pessoa não está gastando com comida, aí não faz sentido. O objetivo dele não está sendo realizado, mas não tenho opinião, não acho que está errado, não. Mais alguém? Eu acho que o Bolsa Família deveria ser destinado à subsistência da família, tipo alimentação, mas água, luz, pagar alguma conta também ajudaria, né? Na subsistência da casa. E sem falar que a maioria dos brasileiros não tem uma consciência financeira boa. E aí, Ana, se a pessoa não tem uma consciência, será que a decisão de outra pessoa é melhor do que a dela? Eu acho que existe outras necessidades além da comida, né, professor? Oi, Sabrina.
eu acho que existem outras necessidades além da comida para Hum, as pessoas que estão utilizando o Bolsa Família, às vezes com produto de higiene, comprando absorvente, E as desodorante, pessoas. shampoo, porque essas coisas não são doadas. É meio subjetivo a gente poder criar um conceito para o que pode ser gasto com o Bolsa Família se a gente não sabe a realidade de todos os brasileiros. E as pessoas têm necessidades diferentes, de certa forma. Alguém pode comer menos, outras pessoas necessitarem de outra área. Eu tenho essa sensação. E tem outra problemática também, porque se você tiver apenas um Bolsa Família e ele puder ter uma renda que se dedique a diversos gastos, torna muito menos complexo o trabalho do governo, do Estado, de certa forma. Porque se for apenas dedicado à comida, como no exemplo, quando ele precisar de outras necessidades, outros programas assistencialistas vão ser necessários. E aí vão criar outras bolsas e torna todo o processo mais complexo, né? Tipo, se for um caso parecido aqui. tá. Para complicar um pouco mais o negócio, eu ainda vou acrescentar um outro ponto. Esse food stamp, você recebe um cartão de débito que pode gastar só com comida. E se o governo, ao invés disso, decidisse não? Porque com cartão de débito para comida você pode comprar só pipos e porcaria, que não é bom para a saúde. Só que aí o governo decide então, ao invés de fazer isso, ele dá a cesta dos bens. Será que não restringiria ainda mais as escolhas? Professor, E para as pessoas que com têm certeza. intolerância a algum tipo de alimento? Sim. Que tem gente que é alérgica a glúten, açúcar, assim, que não pode comer. Aí restringe, né? Porque você dando uma cesta básica, muita gente não vai poder se alimentar do que está fornecendo. Sim. Pietro. Me parece que essa é a mesma visão, por exemplo, que a gente vê com relação a uma tributação elevada de cigarro, por exemplo, né? Que é a questão de que o sujeito não tem autonomia, digamos assim, para escolher. Ele precisa de alguém sempre meio que dando a direção para ele, dizendo que é melhor ou que deixa de ser melhor. No caso do cigarro, tem um problema de externalidade, que a gente vai ver mais adiante. E a externalidade pode justificar uma intervenção, mas a lógica é parecida. Enfim, a gente Mas, tem... professor, não também faz sentido a insegurança alimentar, porque o problema do cigarro, não sei se é isso a externalidade, mas o problema da saúde pública que a longo prazo vai ser gerado, não é? Sim, sim. No caso da insegurança alimentar, também não pode acontecer isso, de a longo prazo as pessoas terem anemia, várias doenças por baixa imunidade, então talvez isso seja um mecanismo, resolver o problema da insegurança alimentar seja uma forma de resolver um problema que vai diminuir um outro problema a longo prazo, entendeu? Sim. Mas aí eu não sei dizer se é certo ou errado destinar esse dinheiro só para comida. Tá. Acho que a questão é, talvez destinar o dinheiro só à comida vai evitar um problema de saúde pública a longo prazo, que talvez destinar um dinheiro para conta de energia, por exemplo, não vai resolver um problema a longo prazo, entendeu? Porque, não sei, acho que é isso. Concordo com esse pensamento da Esther. Criar, como é que fala, tipo, bolsas de famílias, assim, de cada coisa específica não vai solucionar o problema. Eu acho que cabe desde a escola ensinar os alimentos corretos e também ensinar economia. Onde Mas, a gente às deve vezes- gastar nosso dinheiro. Mas às vezes, Sabrina, Porque- mesmo sabendo, mesmo tendo a informação, a pessoa decide de modo diverso. Nem todo mundo que se alimenta mal é por falta de informação, nem por falta de dinheiro. Então, enfim, o objetivo aqui não é a gente resolver o problema da insegurança alimentar, era só para mostrar a vocês que a economia ela pode servir de argumento para questões de saúde pública, de políticas públicas, de direito, e não é um argumento final, mas é um argumento que pode trazer um ponto de vista diferente. Então, como o Sté falou, eu acho que depende da situação, o food stamp pode ser justificável. Dependendo da situação, você pode criar um benefício que você dê o alimento. Como aqui na Paraíba tinha o pão e leite, salvo engano. Não sei se funcionava direito, mas a ideia era para crianças que não tinham esse alimento. Porque o índice de desnutrição infantil é muito alto num país como o Brasil, ainda mais num estado como a Paraíba. Mas a ideia de você direcionar, de você
dizer o que é melhor para as pessoas, ela nem sempre atinge o melhor resultado. Então, a distribuição de renda pura e simples, muitas vezes gera um nível de satisfação mais alto, porque como muita gente falou aqui, a Clara falou também, a gente não sabe a situação de cada um. Então, imagina, numa casa tem telhas que estão quebradas e você gastar esse dinheiro para reformar a casa vai proteger a família de questões básicas também. Então, a capacidade de decisão da família ou das pessoas que recebem o recurso é bem limitado. Se o Estado decidir por ela, pode levar a vários níveis de insatisfação ou de menor satisfação para a sociedade que não tem interesse, que não é bom para ninguém, para nenhuma das partes. Até tem um livro muito legal de um casal que ganhou o Nobel há 2 anos, que é Boa Economia para Tempos Difíceis. Acho que a tradução é essa do livro. E ela fala, tem muitos exemplos eles são 2 economistas que fazem muitas pesquisas empíricas. E tem muitas pesquisas sobre transferência de renda em países na África. E aí ela aborda, acho que logo no começo do livro, uma situação lá que a pessoa que recebeu o dinheiro gastou para comprar uma televisão. E aí é muito fácil para quem está só analisando isso, simplesmente criticar, mas às vezes para aquela estrutura familiar dele, o alimento não era mais importante. Às vezes o entretenimento podia ser mais importante. Às vezes a socialização é mais importante. A gente que está fazendo a política pública de fora não consegue necessariamente alcançar as demandas de cada grupo social, de cada pessoa. Então, deixar a liberdade para o cidadão escolher onde ele quer alocar o seu recurso costuma ter resultados melhores. Óbvio, você pode fazer ainda algumas limitações. No caso do Bolsa Família, não sei se vocês sabem, ele é pago à mulher, ele não é pago ao homem. Por quê? Porque a ideia é que, em média, a mulher vai alocar o recurso para benefício da família, enquanto que o homem pode usar para bebidas ou para outras coisas. Isso com essa medida você impede o uso equivocado não vou dizer equivocado, a destinação diversa do recurso? Não. Mas aumenta a probabilidade de ser alocado para os benefícios da família. Tá? Então, enfim. E, professor, um dado empírico, né? É muito mais comum a gente ver mulheres solos, né? Mães solos, do que pais solos. Principalmente, assim, em regiões mais periféricas. E o desenho do Bolsa Família pensou nisso também, sabe, Derek? Porque se desse existe ainda um outro problema, no caso aqui no Brasil, que é o maus tratos que os homens causam às mulheres. Então, se ela recebe o dinheiro, ela se empodera, ela tem mais possibilidade de deixar o marido, caso não seja bem tratada. Então, o desenho foi pensando na alocação do recurso e na proteção à mulher. Beleza? Tá travando? Não. Tá. Enfim. Só algumas vezes, professor, mas passou. Travou, mas parou já. Mas enfim, foi só para trazer para vocês uma aplicação prática onde a gente pode se utilizar de todos esses conceitos que a gente trabalhou e como é importante para a gente desenhar políticas públicas, para desenhar contratos, considerando essas questões. Beleza, pessoal? Uma pequena dúvida aqui que eu fiquei na cabeça. Claro, Pedro. Como fazer no caso do SNAP aí, como fazer essa fiscalização? No sentido de que se eu tenho um cartão débito para comprar só de comida, tipo assim, como é que eles sabem que eu tô... Ele só passa para comida. Então, se você não vai no supermercado e compra e pega a comida, e inclusive não é nem qualquer tipo de comida, mas a maior parte delas se inclui. Se tem comida e tem papel higiênico, por exemplo, que é bem de primeira necessidade. O papel higiênico não passa no cartão. Você tem que passar 2 cartões, um cartão para comida e um cartão um cartão não. Aí você paga o seu papel higiênico como você quiser, com dinheiro, com o que você
o que seja. Tá, entendi. Eu acho que esse controle é feito pelo código de barra, como falaram assim? Como falaram no chat ali, Sabrina? Provavelmente. Entendi. Provavelmente. Tecnologicamente eu não sei como é feito, mas provavelmente o código de barras deve passar a informação do produto, né? Professor, qual que é a tradução desse conceito food stamps? É débito para a economia? Para comida? A gente não tem aqui no Brasil, mas o food stamp seria o selo de comida, é um benefício assistencial onde você dá um recurso específico para a comida. Ele não seria parecido com vale alimentação? É parecido com vale alimentação. Foi boa. Só que o vale alimentação, a gente, no Brasil, ele é um direito trabalhista, né? Uhum. E esse é um direito assistencial. Obrigado. Mas essa comparação foi muito boa, né? Tá, e ainda tem outro ponto que eu não comentei aqui, vamos supor que seja desse jeito aqui. E eu sou essa pessoa X, que estava aqui, gostaria de ir para lá, mas não pude. Eu vou perder o dinheiro, ou vou reduzir meu nível de satisfação, ou eu vou criar um mercado negro para esse cartão. Como acontece com Vale Alimentação. Professor, com licença. Existe um mercado negro de Vale Alimentação? O que isso significa? Dizem que sim. Significa que você recebe o Vale Alimentação, vamos supor aí, R$200, aí você chega na quitanda, ou chega em algum lugar, e aí você saca esse dinheiro e o dono da loja fica com 5%, com a taxa de alguma coisa. Então você vende, dá um desconto e fica com o resto. É o mercado. Entendi, obrigada. Então sempre O quando... senhor pode repetir a pergunta porque a minha internet tinha travado? Como é, Bárbara? Desculpa. O senhor repetir a pergunta que o senhor fez? Não, eu perguntei sobre o mercado paralelo para esse tipo de situação. Se eu não venderia o meu Vale Alimentação. Entendi. Entendeu? Então, sempre que... Imagina, sei lá, vocês... pronto. Pietro, que eu lembro que ele estava com a camisa do Flamengo, suponho que ele não gosta do Vasco. Só que se eu dou para ele um ingresso de um jogo do Vasco Sport aqui, o que é que ele vai fazer? Hein, Pedro? Vender para alguém que gosta. Exatamente. Então, se eu dou um benefício e a pessoa não quer usar, ela vai vender. Mesmo que não seja um mercado regulamentado. Então, cria-se um mercado paralelo. Os mercados negros são criados assim. As drogas dizem que são transacionadas assim. Não sei. Se ele pegasse esse vale e fizesse o seguinte, ele não acha necessário usar esse vale, mas ele tem um amigo ou alguém que ele conhece que usaria. E aí ele vai lá e compra as coisas que o amigo dele quer e o amigo dele passa o dinheiro para ele. E se ia ser errado, ele ia estar comprando, ele ia estar usando, só que ele estava dando para outra pessoa. Sim. Em troca do dinheiro, estava revendendo. Isso é outra forma de mercado negro. Você não precisa vender exatamente o cartão. Você pode comprar e repassar para a pessoa. É um mercado paralelo para tentar recompor esse problema. Então, a ideia de mas se eu quero garantir a alimentação, eu vou dar comida especificamente. Se você der a comida e a pessoa quiser comprar cachaça, o cara pega a carne, vende e compra a cachaça. É o que acontece? Ele vai vender com desconto e vai comprar a cachaça. Isso acontece até em fila de supermercado. Uma vez eu tava no supermercado, aí a caixa falou: esse rapaz vem todo dia pedir para alguém comprar fralda, e aí ele vai, desce ali e vende mais barato, pega o dinheiro e compra esse tipo de coisa, né? Bebida, enfim. Pois é.
Mas, enfim, a ideia principal era mostrar a vocês a possibilidade argumentativa de algo estritamente relacionado com a atividade do jurista. Beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar pro ponto onde a gente meio que parou nas últimas aulas, que é para construir a curva de demanda. Vocês viram os vídeos, né? Espero que sim. Pois bem, então, quando a gente volta para a ideia do encontro da curva de restrição orçamentária com as curvas de indiferença, a gente percebe quais são as escolhas que o agente faz. Então, vamos supor que Samara seja essa pessoa. Samara, ela tem essa renda aqui de 72. O preço da pizza era 12, né? E o preço do cookie era 6. Tá, aí a gente constrói essa curva de restrição orçamentária. E aí, Samara vai consumir a cesta que atinge o nível de indiferença mais alto. Vai ser a cesta que atinge a curva de indiferença mais alta, que no caso aqui é esse ponto D. Tranquilo? Faz sentido para vocês isso, né? E se o preço dos cookies variam? Se o preço cai? Vai ser mais quantidade que ela vai consumir. Oi? O conjunto de possibilidades vai ser maior. E o que é que acontece com essa a reta de restrição orçamentária, Esther? Ela aumenta. O preço caiu. Imagina, o preço aumentou. Vamos facilitar para mim. O preço foi para 12 do cookie. Ela ficou mais rica ou mais pobre? Mais pobre. Inflacionou. E aí, se ela gastar todo o dinheiro com pizza, ela vai consumir quantas pizzas? Quanto que é a pizza? 12, ela tem quanto? O preço da pizza não mudou. Se o preço da pizza não mudou, ela vai continuar aqui no ponto 6, não é? Se ela consumir tudo de cookies, o preço agora do cookie são R$12, ela vai consumir 6 cookies. É isso? E a nova curva de restrição orçamentária vai ser essa reta daqui. E aí ela vai consumir, só a título de ilustração, vamos desenhar aqui uma outra, curva de indiferença, onde ela consuma, só para facilitar, vamos supor que seja aqui. Agora ela vai consumir 2,7 pizza e 3 cookies e meio. Aí vocês devem estar pensando, mas eu não tenho como consumir 2,7 pizzas, né? Mas se lembrem que isso aqui é um modelo. O modelo não é a realidade, é uma representação. Então, nessa nossa representação, só para facilitar o entendimento, a gente pode fracionar. Tá. E se agora o preço dos cookies passam a ser R$10? Como é que vai ser a nova curva de restrição orçamentária? Ela sai de onde? Ela sai dos 6 e vai de 6 cookies e vai para 7. Boa. Vai para 7,2. Vou botar aqui. Não é isso? Pronto. E aí agora ela consome uma nova cesta que está aqui.
com 4 cookies e 2,8 pizzas. Esses números 3,5, 4 aqui, eu estou fazendo aproximado, tá? Em economia, a gente usa algumas funções para representar as curvas de indiferença. Para vocês não importa aqui, o que importa é o conceito, é a ideia, tá? Até porque geralmente a gente trabalha com funções logarítmicas ou exponenciais raízes, e aí não são tão confortáveis para a maioria das pessoas. Mas não importa, o que importa é a gente entender que quando o preço variou, a quantidade mudou também, não foi? Não mudou? Então vamos lá, para os cookies. Preço e quantidade. Quando o preço era 6, qual era a quantidade que Samara consumia? Hein, Samara? 12. Não. Quando o preço era 6, quantos cookies Samara consumia? É quando a restrição orçamentária encontra a curva de indiferença. 6. 6, que era esse ponto D. Então ela consumia 6. Quando o preço foi para 10? Professor, licença. Claro. Volta um pouquinho, eu me perdi, eu não entendi essa parte. Tá. Por favor. Quando o preço do cookie era 6, Natália, é essa curva de restrição orçamentária laranja. Não é? Essa daqui. Para essa curva, o preço era 6. Foi a primeira curva. Lembra? Eu entendi. Era a mesma coisa que eu perguntei ao senhor hoje, da dúvida. Eu tô trocando as quantidades com o preço das coisas. Desculpa, professor. Não, tranquilo. O preço era 6, o preço do cookie era 6. E aí qual a quantidade consumida? Era esse ponto D. 6 cookies e 3 pizzas. Num segundo momento, eu quero considerar esse daqui. Quando o preço era 10, é a linha verde. Não é? Quantas pizzas eu consumo aí? 3 vai 2,8, não sei. Quantas pizzas não, desculpa, quantos cookies? 4. Aqui é a demanda por cookie. 4 cookies. E quando o preço era 12, quantos cookies eu 7,2. Quantos cookies? Quando o preço é 12, é a restrição orçamentária vermelha. 3,5. 3,5. 3,5. Tá. O que eu tenho aqui é uma relação que quando o preço aumenta, a quantidade diminui. Não é? Professor, eu entendi que quando o preço aumenta, a quantidade diminui, mas eu não estou conseguindo visualizar direito no gráfico isso. Tá. Pode indicar, por favor? Claro. Eu sei que está com os traços, mas eu não estou conseguindo identificar direito. Tranquilo. Sabrina. Num primeiro momento, a gente estava nesse ponto aqui. Não é? Num primeiro momento, o preço do cookie era 6. Essa é a curva de restrição orçamentária laranja, aqui. E o ponto que essa curva toca, a curva de indiferença mais alta, é no ponto D. Certo? Certo. E a quantidade de cookies é 6. Tá? Aí a gente mudou o preço para 10. Eu sei que eu desenhei primeiro 12, mas para facilitar, vamos crescente. Quando o preço é 10, a curva de restrição orçamentária é essa daqui. Essa verde. Não é?
onde essa curva de restrição orçamentária toca na curva de diferença mais alta. Nesse ponto é aqui, que é 4 cookies e 2,8 pizza. Então, 4 cookies. Eu só estou preocupado com os cookies por enquanto. Certo, Sabrina? Certo. Aí, num terceiro aumento, o preço passou para 12. Qual a minha nova curva de restrição orçamentária? Agora eu tô vendo que o ponto mais alto vai ser mais ou menos em 3,5, por isso que... Exatamente. Minha nova curva de restrição orçamentária é essa vermelha aqui. Essa aqui, o preço do cookie é 12. E essa daqui, o preço do cookie é 10. Consegui visualizar, professor. Muito obrigada. Nada. Mas só para aproveitar. Então, quando o preço do cookie é 12, a Samara vai consumir esse ponto aqui, que é o ponto F, que são 3,5 cookies. Tranquilo, pessoal? Tá, aí vamos colocar isso num gráfico. Quando o preço é 6, a gente tem 6 cookies. Quando o preço é 10, a gente tem 4 cookies. Quando o preço é 10, a gente tem 4 cookies. E quando o preço é 12, a gente tem 3,5 cookies. Não é isso? Se a gente ligar os pontos de uma maneira bem simples, a gente vai ter uma curva mais ou menos assim. Essa é a curva de demanda de Samara. Curva de demanda por cookie, ou por cookies, de Samara. Só que, aí eu pergunto para Maísa, mesma coisa, ela se depara com o mesmo mercado. Aí aqui do lado, a gente tem a curva de demanda de Maísa. Quando o preço é 12, ela consome 2 cookies. Quando o preço é 10, ela consome 3 cookies. Quando o preço é 6, ela consome 6 cookies. Inventei os números, só para facilitar. Aí tem a curva de demanda de Maísa. Certo, Maísa? Certo. E aí, mesma coisa para Luiz, para Jefferson, para Natália, para Lara. E a gente pode somar de todos vocês, porque se considerar só Samara e Maísa, imagina, o mercado só são elas duas. Quando o preço, a mesma tabela eu posso fazer aqui. Quando o preço é 12, a quantidade total vai ser 3,5 mais 2, 5,5. Quando o preço é 10, eu vou ter 4 mais 3. A demanda vai ser de 7. Quando o preço é 6, eu vou ter 6 mais 6. Demanda de 12. O que foi que eu fiz? Só somei os dois gráficos. Só somei as duas curvas. Quando a gente faz isso com todas as pessoas envolvidas no mercado, a gente fica com o mercado, com a demanda de mercado.
tá? Então, se a gente somar as demandas de toda a turma de vocês, a gente vai ter a demanda da turma da noite por cookies, que eventualmente pode ser um mercado. Se de repente Eduardo começa a trazer, quando a gente voltar para a aula presencial, ele decide levar cookies para vender em sala de aula, a demanda vai ser a soma de todos vocês. E assim a gente tem a curva de demanda. Tranquilo, né? Professor, aí o mercado ele opta por ofertar só até onde o P é maior que o Q, né? No caso. Porque senão vai ter mais oferta do que produto. Aí Mas aqui, por enquanto, Luiz, a gente não falou de oferta. Vamos supor que existe oferta infinita. Aí depois a gente vai ver quando se encontram as duas curvas. Por enquanto, na curva de oferta de demanda está tranquilo, não está? Sim, valeu. Aí quais são os outros elementos importantes para a gente considerar que envolve a demanda? A primeira delas é a elasticidade e preço da demanda. Eu sei que isso pode parecer matematicamente complicado, e eventualmente pode ser, mas a gente não vai complicar aqui, tá? Então, o que importa para a gente é essa parte aqui. A elasticidade, ela vai ser a variação percentual da quantidade de cookie pela variação do preço do cookie. O que é que ela diz para a gente? Se eu variar o preço em 10%, quantos por cento eu vou ter de aumento na minha demanda? Tá? Então, a elasticidade não mede a inclinação da curva. Ela mede a variação percentual. Certo? Por exemplo, vamos pegar aqui esse gráfico lá do Gruber. Do ponto A para o ponto C, a gente teve uma variação de 2 aqui, né? Já vamos supor que a pessoa está no ponto A, no ponto C, e vai para o ponto A. Então, o preço era 4, passou a ser 6. Teve uma variação de quanto? 2, né? 2. E a quantidade de cookies era 9, passou para 6. Variação de quanto? 3. 3. Não é isso? Então vamos lá. Para a gente calcular a elasticidade, a gente vai ver que a variação da quantidade sobre a quantidade inicial dividido pela variação do preço pelo preço inicial. Isso aqui nada mais é do que se a gente pega no arco, ou se não no conjunto todo da curva, é a variação percentual. Né? Então, se a quantidade inicial era 9 e passou a 6, a gente tem uma variação de 3 sobre 9. Não é isso? 3 que foi a variação e 9 que era a quantidade de cookies, dividido por... Qual era o preço inicial? Desculpa, qual foi a variação do preço? Qual foi a variação do preço? 2. E o preço inicial? Preço inicial? Hein, pessoal? Qual o preço inicial? 4. 4. Não, 6. Eu não sei, peraí. Ah, tá, ele tava no 4 e foi pro 6. Né? Exatamente. E é importante porque se você está em um e vai para outro, é diferente de estar no outro e ir para um. Tá. Aqui, matemática simples de primeiro grau, né? A gente tem 1/3 sobre 1/2, que é igual a 1/3 vezes 2, que é igual a 2/3. Tá. Significa que do ponto C para o ponto A, a elasticidade, preço da demanda por cookie, é de 0,66. O que é que isso significa?
que é que isso quer dizer? Qual é a informação que isso passa para a gente? Cada aumento vai ter 0,66% na demanda. Uma coisa assim. O preço. Exatamente, Natália. Se eu diminuir meu preço em R$1, eu vou ter um aumento da demanda de 0,66. Tranquilo? Então é um impacto percentual que vai fazer no outro. Tá? É o quanto a variação no preço vai impactar na quantidade. Certo, pessoal? Então, mesmo que seja uma reta, mesmo que a gente considere a curva de demanda uma reta, a elasticidade não é constante na reta. Certo? E aí vocês podem brincar e testar e comprovar isso. É bem simples. Tá. E aí tem alguns pontos importantes. Antes de ir para esses pontos importantes, eu vou falar de um outro conceito de elasticidade. Não, depois eu falo isso. A gente tem dois cenários muito clássicos. Na prática, a gente não vê uma demanda perfeitamente inelástica, mas qual a lógica da demanda perfeitamente inelástica? São aqueles bens onde a variação da quantidade da demanda ela vai mudar muito pouco, independente do preço. Então, se você pega a demanda por algum medicamento essencial, insulina, por exemplo. Se você é diabético, você vai comprar insulina, pouco importa o preço. Óbvio que no limite não é assim, mas uma demanda perfeitamente inelástica é aquela que ela é zero. Por quê? Porque a variação da quantidade ela vai para zero. Tá? E aí, por exemplo, Pietro falou mais cedo da tributação do cigarro. Cigarro, como qualquer vício, tem uma demanda muito inelástica. A demanda do cigarro é mais ou menos sei lá, assim. Vou botar aqui. Então, mais ou menos assim. Então, a variação no preço do cigarro não vai impactar muito pouco na quantidade demandada. Isso significa que se você tributar bastante, o empresário vai poder passar para o consumidor. Que é o que acontece na prática, o consumidor que paga. Professor, Oi, Clara. Você não tinha falado certa vez que, por exemplo, drogas não entram na análise de uma pessoa que é racional? E outra dúvida seria se a demanda perfeitamente inelástica é mais para vícios ou dependências, mesmo que boas ou ruins. Tá. Começar pela primeira pergunta. Com relação à droga, existem modelos específicos para tratar o consumo de drogas. Algumas delas limitam um pouco mais a ideia da racionalidade. Então, em geral, a gente não trata de drogas, porque existem modelos específicos, seja da economia comportamental, ou seja, alguns modelos mais pontuais, e a gente não trata de droga. No caso aqui, o que eu estou falando não diz respeito ao motivo pelo qual ele compra o cigarro, que é o motivo da droga, é só a demanda em si, se eu olhar só o mercado. A demanda, provavelmente por algum nível de irracionalidade, ela é perfeitamente inelástica, ou próximo a ser perfeitamente inelástica. Ela é muito inelástica. Tá? Isso ocorre tanto com drogas como com bens que são essenciais para a vida da pessoa. A gente poderia analisar o mercado de um carro, por exemplo? Pode. Existem várias análises bem interessantes com relação a consumo de drogas como um todo. Inclusive, trabalhos empíricos, onde analisam alguns lugares que teve liberação das drogas, por exemplo, e aí você tem mais informações de mercado. O problema é que quando
a demanda é muito inelástica, ou seja, um negócio muito viciante como o crack, os incentivos são mais difíceis para você tirar a pessoa daquele comportamento. Mas a ideia do crack, você pode pensar numa demanda ainda mais inelástica do que o do cigarro, por conta do vício. Aí é uma outra discussão que a gente não vai entrar nesses modelos daqui. Mas a análise pode sim passar para o pessoal. Então, quer dizer o quê? Se você aumentar o preço, se você usar a ferramenta típica de mercado, que é preço, você não consegue reduzir, não consegue resolver o problema da droga. Pouco importa. Professor, eu compreendo que aqui a gente está tratando de um modelo, então não necessariamente reflete a realidade, assim, mas a minha questão é o seguinte: quando a gente tem, por exemplo, essa demanda perfeitamente inelástica, por mais que eu aumente o preço, e teoricamente, pelo menos no modelo, as pessoas, isso não vai afetar a demanda, digamos assim, a tendência na vida real seria de contrabando, por exemplo, de criação de um mercado paralelo. Porque no caso, por exemplo, do cigarro, eu posso estar errado, mas eu ainda tenho visto estatísticas no sentido de que a maior parte do cigarro consumido no Brasil era contrabandeado. Sim, Então seria essa a tendência? Não tem a ver com a inelasticidade da demanda. O problema do contrabando do cigarro, que é real, tem uns trabalhos muito interessantes sobre o contrabando do cigarro. Inclusive aqui no Brasil, tem um pesquisador do Paraná chamado Peri Chiquida, tem uns trabalhos bem legais. O problema do cigarro é que a tributação é diferenciada se o produto é para mercado interno ou para o mercado externo. Então, quando você cria esse tipo de separação de dois mercados, aí sim você favorece o contrabando. Se a tributação fosse a mesma, imagina, 80% do preço do cigarro é de imposto. Se fosse 80% tanto para o produto consumido no Brasil como para o exportado, não teria o contrabando. O que acontece é porque o imposto para o mercado interno é 80%, e para o mercado externo, acho que é 20%, uma coisa assim. Então o preço é muito mais barato. Tranquilo? Mas aí não tem nada a ver com a elasticidade, não. O problema é da tributação. Tá. E no outro lado, no outro exemplo extremo, a gente tem a demanda perfeitamente elástica, que é aquela que o preço, qualquer variação do preço faz com que a demanda vá para infinito, tá? Ou para menos infinito. Significa que o preço ele é absolutamente constante. Porque se você aumentar um pouquinho o preço, imagina, aumentar um pouquinho, a demanda vai para zero. Aumentou 1 centavo, a demanda vai para zero. E se você reduzir um pouquinho, a demanda vai para infinito. Parece meio abstrato, né? Pega um caso. E isso acontece muito com bens substitutos. Quando tem substitutos perfeitos. Alguém sabe o que é bem substituto? Uma das classificações de bens que a gente tem é bens substitutos e bens complementares. O que é bem substituto? Como o próprio nome diz. São aqueles bens que podem ser... É como os bens fungíveis, né? Eles podem ser, enfim, o valor agregado pode ser de outra coisa. Pode ser trocado por algo de igual valor. Tem uma diferença para bens fungíveis, porque bens fungíveis é da mesma espécie. Então, um produto ele é trocado por outro exatamente igual. A fungibilidade diz respeito a isso. E no caso de bens substitutos, a gente está falando de bens diferentes. Então, por exemplo, manteiga e margarina. Para mim, são bens substitutos. Para mim, a mesma coisa. Entendi. Esté já balançou a cabeça dizendo que não é. Margarina faz muito mal, muito mais mal. Manteiga é muito melhor. Mas, quando a briga começar e se colocar todinho em Nescau. Nossa. todinho é melhor. Tem Todd, gente, pelo amor de Deus. Nescau é bem melhor. Pronto, mas perfeito. Todinho e Nescau são exemplos de bens substitutos. Eles não são substitutos perfeitos, mas são substitutos. Se você pensar num substituto perfeito, que não existe, você teria uma demanda perfeitamente elástica. Porque imagina se você é absolutamente indiferente a Todinho e Nescau. Não só você, todo mundo é indiferente.
Tá? Vamos pensar nesse cenário. O preço dos dois tem que ser igual. Porque senão você vai comprar tudo daquele mais barato, não é? Não vai? Aí se o preço do rodinho aumenta R$1, você vai consumir tudo de Nescau. Não é? Se o E preço... acontece muito isso no mercado, porque quando tá na promoção o Nescau ou o Toddy, sempre o que tá na promoção tá mais vazio. Vende mais. Porque eles são substitutos. É exatamente isso, Esther. Então, a elasticidade de um deles, olhando individualmente, é muito alta. Tá? Que é o perfeitamente elástico. Vai para menos infinito. E aí a gente já aproveita e faz a relação... Professor, só uma pergunta antes. Necessariamente quer dizer que um bem que é substituto lucra mais que um bem que é complementar? Não necessariamente. Não necessariamente. O bem substituto, ou bem que tem substituto, significa que ele tem menos manobra no seu preço. E aí é esse o ponto que a gente vai fazer aqui, Lara, que é falar da elasticidade cruzada. A elasticidade do preço... Vou botar PC, que é da pizza. Vamos pensar, pizza e cookie, eles têm algum nível de substitutibilidade, não tem? Não são perfeitos, mas eventualmente você pode trocar um por outro, porque ambos são tipos de lanche. Então se aumentar muito o preço do outro, você consegue consumir aumentou muito o preço da pizza, você consegue lanchar o cookie e ficar de bem. Vamos supor que seja substituto para todo mundo. A elasticidade cruzada, ela vai ser... Eu vou usar essa daqui que é mais simples. Vai ser a variação percentual na quantidade de um deles. Vamos pegar a variação na quantidade de pizza, dada a variação no preço do cookie. Por isso que o nome é cruzada. Tá? Se os dois bens eles não têm relação nenhuma um com o outro, a elasticidade cruzada é quanto? Zero. Se não tem relação nenhuma, imagina, aumentou o preço das tulipas. Vai diminuir a demanda por gasolina? Não. Ô, professor, então dentro desse conceito de bem substituto, eles precisam ter algum grau de, não sei, de gênero, família, porque não pode ser bens totalmente diferentes, assim. Eu entendo que o cookie e a pizza são alimentos, aí eles podem ter um grau de substituição. Mas aí, por exemplo, uma pizza, aí, sei lá, uma casa, não sei onde, não tem nada a ver, né? Os bens, assim, são coisas totalmente diferentes. Não pode ser substituto de outro. Em regra, eles têm sem dúvida tem algo em comum, nem que seja gerar satisfação para as pessoas naquele grupo de necessidade. Então, não tem Eu entendo o que você disse, Derek, acho que faz sentido em termos práticos, mas a economia não entra nessa classificação. Que bom, então. Se lembra, um pressuposto da economia que gosto não se discute. Então, do porquê que eles são substitutos, é com você. Tá? Então, essa... Professor, Oi? professor, eu não entendi muito bem a elasticidade cruzada. O que significa ela quando faz o cálculo da elasticidade cruzada da pizza e do cookie, por exemplo? Tá. É a variação... Sempre quando eu botar um delta, é variação, certo? Só para facilitar. É a variação na quantidade da variação percentual na quantidade da pizza por variação percentual no preço do cookie. Se o bem ele é substituto, vamos pensar juntos. Bem substitutos. Elasticidade cruzada
vai ser positiva, negativa ou zero? Positivo, eu acho, não sei. Pensa comigo. Se o preço, vamos pensar, 2 bens são substitutos. Todinho e Nescau. Se o preço do Todinho sobe, o que é que vai acontecer com a demanda pelo Nescau? Aumenta. Então, é positivo. Oi, Bárbara. Eu ia falar que tipo, a variação não seria zero, porque tipo assim, quando aumenta a quantidade de um, diminuiu de outra. Não Tipo entendi. assim, se aumentou o preço. De quem? Aí vamos dizer, aumentou o preço todinho. Aumentou o preço todinho, tá. Sim. Aí eu vou consumir menos todinho, mas vou consumir como é, o Nescau. Então a variação não seria zero? Não. Ou eu tô... São 2 bens diferentes. Uma coisa é a elasticidade preço do Todinho, outra coisa é a elasticidade cruzada entre o Nescau e o Todinho. Tá? Tá. Ficou claro mesmo, Bárbara? Eu acho que quando o senhor for explicando, aí clareia mais. Mas eu entendi uma parte. Tá, mas pode perguntar. A elasticidade... Só para ver se eu entendi mais ou menos. É porque nos outros conceitos foi mais fácil, mas nesse aí tá um pouco difícil. Então, a elasticidade cruzada, ela seria, por exemplo, o que a variação do preço de um produto influencia na demanda de outro produto. Exatamente. E aí, se os bens são substitutos, essa relação é positiva, não é? Então, sei lá, aumentou o preço da... Vamos supor que carne e frango, eles têm algum nível de substitutibilidade, tá? Aumentou o preço da carne no mercado. O que é que vai acontecer com o consumo de frango, com a demanda por frango? Aumentar. Vai aumentar. As pessoas vão substituir, deixar de consumir carne e vai aumentar o do frango. Tá? E se forem bens complementares? O senhor pode dar um exemplo de bens complementares? Porque eu não lembro. Posso. Vou dar o exemplo, o melhor exemplo que tem, que é um caso extremo. Isto é, o pé direito de um sapato e o pé esquerdo. Então vai ser igual a zero, porque eu acho que é igual ou menos, não sei. Porque não vai influenciar. Se aumentar nenhum, você vai ter que comprar de qualquer jeito. Vamos pensar, nesse caso extremo, talvez seja até mais difícil de pensar. Mas vamos pensar que feijão e arroz têm um nível de complementariedade. Aqui no Brasil as pessoas gostam de comer juntos, e aí ou come feijão e arroz ou come macarrão. Tá? Só para facilitar o raciocínio. Uhum. Se aumentou o preço do arroz, o que é que vai acontecer com a quantidade de feijão? Vai ser a mesma? Não sei. Vai diminuir. Vai diminuir. Por que vai diminuir, Emily? Porque a quantidade de arroz que vai ser comprado vai ser menor, logo o feijão também, porque eles são complementares um ao outro. Perfeito. Todo mundo entendeu? Professor, licença, essa Maria lógica dos bens substituíveis, como o senhor fez, Bens a substitutos? gente está usando na teoria bens substitutos, exatamente. Bens substitutos mesmo. Mas assim, se na prática a gente pensar, por exemplo, na compra de produtos que não sejam substitutos, mas que vão influenciar no seu orçamento, então a compra de um vai influenciar na do outro. A economia vai analisar isso ou é algo muito, assim, muito interpretativo, enfim? Não, sem dúvida. Como a gente viu lá em cima, Maria Clara, mesmo que fossem, a gente falou aqui 2 bens, cookie e pizza, mesmo que fossem 2 bens completamente não relacionados, fosse cookies e livros, o aumento do preço do cookie pode fazer com que reduza a quantidade de livros que você compra. Tá? Isso é uma situação que no mercado você analisa. Mas a gente não pode afirmar que um bem é substituto. Uma coisa é... Pronto, agora acho que eu consigo explicar mais claro. Uma coisa é o impacto que vai ter no seu orçamento, para você. Tá? Você pode reduzir o consumo de um por conta do
do preço do outro. Outra coisa é o impacto no mercado, porque o mercado é a soma de todos. Não é a soma de todo mundo? Isso. Uhum. Quando você soma muitas pessoas, esse efeito ele costuma se diluir. Então, se os dois bens não tiverem nenhuma relação, a gente não vai ver esse impacto na elasticidade cruzada. Tá? Entendi. Era isso que eu queria saber. A questão dos casos internos, se eles eram realmente avaliados, enfim. Mas deu para entender direitinho. Obrigada. No caso específico de uma pessoa, o aumento do preço faz com que você reduza o consumo de outras coisas. Mas para o mercado, isso só ocorre quando há algum nível de elasticidade cruzada. Beleza? Professor, estou com uma dúvida aqui. Em questão de, depois de um tempo, estabilizar. Porque o que eu pensei é o seguinte, tem 2 produtos no mesmo preço, concorrentes. Uhum. Quando um aumenta o preço, a procura pelo outro aumenta. Só que aí, jogando a lei da oferta e da demanda nesse processo... Mas a gente não tem oferta aqui, não. Calma. Tá bom. Você já está pensando num passo à frente. Tá, foi mal. Na verdade, você está pensando 2 passos à frente. Oferta e procura e ainda uma relação dinâmica. Porque uma coisa é o curto prazo, outra coisa é o longo prazo. Beleza. Mas a ideia é por aí. E por fim... Professor, você poderia falar quando o preço aumenta e mesmo assim eu procuro outro produto? Tipo, uma elasticidade cruzada negativa? Como assim, Natália? Mesmo com o produto aumentando o valor, eu vou procurar o outro. Tá, mas isso acontece quando são bem substitutos, não é? No exemplo lá de Bárbara, do Todinho e do Nescau. Se o preço do Nescau aumenta, você passa a consumir mais Todinho. Mas, professor, eu estava pensando exatamente nessa mesma coisa, por isso que eu vou interromper. Por exemplo, não sei se é um exemplo que remete ao Brasil, mas, por exemplo, iPhone e Samsung. Tá. Muita gente, principalmente nos Estados Unidos, mesmo que o preço de um celular, que são 2 celulares, têm a mesma função, são substitutos na teoria, mesmo que o preço do Samsung ou de outra Android seja mais barato, eles optam pelo iPhone. O que isso significa na elasticidade? Eu estava indo. Tá. Isso tem 2 coisas aí, Esther. Uma diz respeito ao comportamento individual. Então, sempre vão ter casos que as pessoas não vão querer um ou outro. Uhum. E isso não importa para a economia. Lembra, gosto não se discute. O que importa é, a gente tem no mercado uma troca de um celular pelo outro? Tem. De algumas pessoas, mas tem. Então, se houver um aumento do preço do Samsung, ou um aumento, vamos pensar o inverso, tem um aumento do preço do iPhone. Algumas pessoas, seja um percentual X, vai deixar de consumir iPhone para consumir o Samsung. Isso mostra que entre eles há uma substitutibilidade. Pouco importa se eles são iguais ou não. Mesmo que a qualidade técnica deles seja igual, para a gente o que importa é como as pessoas se comportam no mercado. Vamos supor que fossem iguais, mas ninguém quisesse trocar o iPhone pelo Samsung. Eles não eram bem substitutos. Tá? A definição Então não existe essa demanda negativa, não existe esse cruzamento negativo, né? Porque quando eles são substitutos e você reduz o preço de um, aumenta a quantidade do outro, né? Desculpa, quando você aumenta o preço de um, aumenta a quantidade do outro. Sim. Mas, obrigada. Só para fechar, eu sei que está meio corrido, mas a gente falar da elasticidade de renda da demanda. A gente viu a variação de preço, né? Aqui a gente vai ver a variação de renda. Tá? Nesse gráfico a gente tem inicialmente a curva de restrição orçamentária BC1, pode reduzir e vir para BC3, e aí a cesta de bens passa a ser essa C, ou a renda pode aumentar e a nova cesta passa a ser essa B2. Isso é normal, né? Se a gente aumentou a restrição orçamentária, se a gente aumentou a renda da pessoa, a curva de restrição orçamentária, e não variou o preço, tá? Não mudou o preço, só mudou a renda. O que acontece? A inclinação permanece a mesma,
E a curva só faz se deslocar integralmente. Porque não mudou o preço. Tá? E se a gente mudar renda e preço? Imagina, tem inflação linear de 10% para tudo. Aumentou a renda em 10% e os preços em 10%. O que acontece com a curva? Ela não se mexe. Vai ficar igual? Exatamente, fica igual. Ela não se mexe. Porque se você tem uma equação do primeiro grau e multiplica os dois lados pelo mesmo número, imagina, você tem aqui pizza igual a 6 menos 1/2 de cookie. Se eu multiplico os dois lados por 2, eu dobrei os dois lados. Mudou alguma coisa? Não. Fica na mesma reta. Tá? E é isso que acontece com a inflação. Tá, mas pensando que os preços são constantes. Então, preço constante. E eu variei só a renda, a gente tem a elasticidade de renda da demanda, que é representada por essa letra gama, e a mesma lógica de elasticidade preço, só que aqui é com renda. Tá? E aí, quais são as características? O que é que impacta nos bens? A gente tem dois tipos de bens. Os bens inferiores, que são aqueles quando você fica mais rico, você consome menos. E aí a gente, em média, pega as estruturas de mercado, a média de mercado. Então, por exemplo, uma carne de terceira categoria, se você fica mais rico, você vai consumir menos dessa carne para consumir uma carne de melhor categoria. Ou seja, a elasticidade renda desse tipo de produto ela é menor do que zero. Sua renda aumentou 20% e você reduziu o consumo, ao invés de aumentar. Esses são bens chamados de bens inferiores. Certo? E se for positivo, que é o normal, aumentou sua renda, você vai aumentar o consumo dos bens. Isso é o que acontece com a maioria dos bens. São os bens normais, que a gente divide entre bens necessários, que é o normal de verdade, é o que acontece com a maioria dos produtos. Então, se sua renda aumentou 20%, você vai aumentar a quantidade de pizza em 20% ou menos, não é? Em geral, em média. Não é? Então, os bens necessários são aqueles que o aumento ele é entre 0 e 1 com relação à sua variação na renda. Tá? E os bens de luxo são aqueles que você aumenta o consumo. Estou já terminando, pessoal. Então, os bens de luxo são aqueles que sua renda dobrou e você mais do que dobrou o consumo de determinado bem. Certo? Então, pegando uma média de mercado, sei lá, talvez iPhone. Se as pessoas... se você pega a população e aumenta significativamente a renda, talvez o consumo da iPhone aumente mais do que proporcionalmente. Porque existe uma questão de status, existem outras coisas. Certo? Enquanto que os bens necessários são esses bens normais que você aumenta proporcionalmente. Tranquilo? É um conceito mais fácil do que a elasticidade de preço. Mas ambos são importantes. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida para a gente fechar? Beleza, obrigado, professor. Então, vou mandar o arquivo para vocês no grupo e qualquer dúvida podem perguntar. Uma última... Professor, Oi, rapidinho Sabrina. minha dúvida. O senhor falou que quando há um aumento da renda e o aumento do preço do produto, não vai ter uma alteração no gráfico, né? Tipo, Sim, a eletricidade seria zero, no caso? Não, porque nesse caso, a elasticidade, que é a elasticidade de renda, Isso. na elasticidade de renda, a gente considera os preços constantes. Então, se os preços variaram, a gente não fala da elasticidade de renda. Certo, obrigada. Tá? Bem, vou mandar a lista de questões para vocês, para fazerem em grupo. Não se assustem. Qualquer dúvida podem mandar. Quando eu falei não se assustem, uns 3 aqui chegam a regalar os olhos. Mas, enfim, não é para se assustar. Talvez tenham conceitos diferentes do que vocês estão acostumados. Mas qualquer dúvida podem
tentar resolver sozinho primeiro, mas se não conseguirem, conversem no grupo. Se não conseguirem, falem comigo, tá? Tranquilo. Se lembrem que é na terça-feira, à meia-noite, o deadline. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Tchau. Obrigada. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite.